Deus os abençoe. Essa meia hora não foi contada, tá, irmãos? Eu estava respondendo pergunta. A pregação vai começar agora. Obrigado pelos amém. Né? Nós vamos aqui para a Escritura. Eu anotei duas escrituras para nós lermos. Mateus capítulo 15, verso 7 a seguir. Hoje nós vamos falar da questão do joio no meio do trigo. Vocês viram o desenho ali, né? Depois eu vou tentar explicar alguma coisa. Depois também nós vamos ler na carta aos Hebreus. Mateus capítulo 15, verso 7 a seguir. Hipócrita, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamento dos homens. E chamando a sua multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Agora para Hebreus capítulo 12, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Só um minutinho. 12, verso 5 a seguir. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como a filhos. Por que filho há quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos os nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós o reverenciamos, não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiram para bem, como bem lhes parecia, mas esse para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nós exercitados por ela. Que o Senhor acrescente bênçãos à meditação. Podem se assentar. Domingo passado nós falamos aqui do trigo e do joio, e eu desde já quero agradecer a disponibilidade dos irmãos, daqueles que foram tocados por Deus para semear. Como nós falamos no rádio hoje, um semeador seria como uma pessoa que, no estado natural, você colocasse um pano, vedar no seu olho, e você enchesse um balde de semente e você saísse não sabendo aonde você estava semeando, mas você estava semeando. Aonde essa semente está caindo, eu não sei, Deus sabe. E quando você sai para semear, para entregar um folheto, convidar alguém para ouvir um programa de rádio, convidá-lo para vir na igreja, você está semeando. Alguns virão, outros nunca virão. Alguns virão e não permanecerão, mas alguns poderão vir e ficar. Eu digo não ficar na igreja, mas ficar no reino de Deus. Talvez não fique aqui, mas fique em outro lugar. Compreenderam? Agora, todo o avivamento, diz o profeta na mensagem, esqueço o título agora, mas ele diz em várias delas, produz gêmeos. Dificilmente você vai fazer um trabalho evangelístico, um trabalho espiritual, onde vai vir só trigo. Vamos dizer que isso aqui seja trigo, milho, uma planta. E esse aqui seja o joio. Compreenderam? Seja o joio.
Eu coloquei de cor diferente para destacar, para os irmãos ver a diferença de um para o outro. Mas se tirar a cor aqui, a diferença? Todos são semelhantes. Mas por que todos são semelhantes? Porque em Mateus capítulo 24, Jesus disse que o Espírito seria tão parecido. Nesses últimos dias, o trigo e o joio, os verdadeiros e os hipócritas, que se possível for enganaria até os escolhidos. Por quê? Porque ambos deles, vamos dizer que aqui onde colocamos primeiramente o trono de Deus, aqui seja o céu natural, onde tem nuvens, onde pode chover e pode vir o sol também. O mesmo sol, Mateus capítulo 5, que faz com que essas plantas elas tenham vigor, porque no sol há energia, no sol há força. O mesmo sol que esse aqui recebe, esse recebe. A mesma chuva que esse aqui recebe, esse aqui também recebe. E quando nós nos reunimos numa congregação mútua, como nós estamos aqui, mista, se Jesus abençoa aqui nesta noite, Ele não abençoa só os seus filhos. Ele abençoa qualquer um que estiver aqui, embora que não fosse filho, que nós não podemos dizer quem é ou quem não é. A bênção é para todo mundo. Então, a questão não é a emoção que diferencia. A questão não é as manifestações, porque a mesma terra que embebe a chuva, muitas vezes, simbolizando novamente que isso aqui fosse chuva, a mesma terra, mesmo céu que manda a chuva para bons, manda para maus. Então, não importa se eles crescem, se eles ficam verdes, há diferença, porque um é joio e o outro é trigo. E a única maneira de diferenciar é quando eles vão produzir frutos. Porque aí não tem jeito. Por isso que você nunca deve determinar uma pessoa por causa da sensação que ele sente, da empolgação que ele tem até pela palavra. A questão não é estar empolgado com a palavra. A questão não é tanta dedicação em ler uma Bíblia, a questão é viver esta Bíblia e crer nesta Bíblia. Não é tanto falar Senhor, Senhor, por isso diz Mateus capítulo 7, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Mas produz gêmeos, produz igual. A mesma terra vai produzir. Agora, como nós podemos viver no meio disso? Atuar no meio disso? Vamos mais fundo agora. Às vezes, dentro de um lar, o marido pode ser trigo, a esposa pode ser joio. A esposa pode ser o contrário. Porque essa Bíblia diz que dois estarão numa cama, um será tomado e o outro. Estarão dois no campo, dois amigos íntimos, dois irmãos carnal. Estarão dois em um campo, um será tomado e o outro. Do mesmo ventre nasceu Jacó e nasceu Isaú. E Deus disse, amei a Jacó e aborreci Isaú. Agora por quê? Sementes diferentes. Conteúdo diferente. Oh Deus, tenha misericórdia. Agora a questão é, antes de nós fazermos qualquer trabalho, é por isso, meus irmãos, que às vezes você, como se diz, os antigos já viram isso, e constantemente a gente vê. Às vezes a igreja estufa, ela incha. Chega como às vezes acontece, num domingo fica até difícil para arrumar lugar para as pessoas se assentar. E aquele monte de gente e aqueles irmãos animados. E com o tempo você dá uma olhada, parece que a igreja raleia, fica ralo. E as pessoas dizem, o que será que está acontecendo? O que está acontecendo? Aqui está trabalhando. Aqui está classificando. Estão entendendo? Por isso diz o profeta, nem todo céu límpido é sinal de aprovação de Deus. E nem toda tempestade com nuvens escuras que vem rodopiando quer dizer que é desaprovação de Deus. Às vezes você está numa tempestade desgraçada nesse exato momento na sua vida. E você pensa que Deus não está nisso e que a coisa desabou. E é Deus trabalhando na sua vida e você não sabe. E às vezes você vê tudo está em paz. Olha, pastor, a coisa agora está boa. É paz, é passarinho cantando, você naquela alegria, lá, e você menos espera ao golpe. Você pensa que está tudo bem, que está tudo certo. E aí vem o diabo e te ataca. Compreenderam?
E diz o profeta em várias mensagens que esses joios, às vezes, eles são enviados no meio do povo como agentes secretos do diabo. Agente secreto do diabo. Aí você diz, Bíblia, pastor. O profeta disse, mas Bíblia. 2 aos Coríntios, capítulo 12. Vocês lembram da escritura? Porque após a vinda do Espírito Santo na terra, os discípulos saíram, irmãos, eu precisava de um ano para estudar isso. E aqueles que iam dispersos iam por todas as partes anunciando a palavra de Deus. E havia grande alegria. Filipe chegou em Samaria, fez um reboliço na cidade, expulsou o demônio, curou o enfermo, chamou o povo, foi uma grande festa. E Pedro e João desceram para lá, oraram sobre eles. Muitos ali receberam o Espírito Santo. Mas você pensa que o diabo deixou daquele jeito? Não. Em Antioquia da mesma forma, em Jerusalém também da mesma forma. E o apóstolo São Paulo saiu como um terremoto com o seu ministério, de cidade em cidade levantando vidas, igrejas sendo estabelecidas, etc. Mas já, junto com aquele povo que veio, o abençoado no meio. E o que ele faz? Ele personifica. E o que é uma personificação? É uma imitação do real. Para ser sincero, é uma peça de carro paralela. Se você tem um carro popular, você vai pagar num para-choque aí, vamos dizer hoje, R$500. Se você for comprar uma paralela, você paga 200. Só que na hora de você, do funileiro, dar o acabamento, fica aquela fresta, não consegue. Por quê? Porque é paralela. E para ficar mais barato, ele teve que fazer de um material inferior. E agora diz o profeta, para que ficar com coisas falsas se os céus está repleto do que é perfeito? Por que partir por um subterfúgio, atrás de uma imitação para uma solução temporária, se Deus tem o que permanece para sempre? Estão entendendo? Mas ele está lá. E Paulo disse, deixa eu ler aqui para vocês. Precisamos muito estudar a palavra de Deus, irmãos. Estamos vivendo num tempo difícil, muito difícil. Se Deus não tiver misericórdia, tomara me suportasses um pouco, na minha loucura suporta-me, porém, ainda. Porque estou zeloso de Deus, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo. As coisas de Deus é simples. Não é todo esse blá blá blá, esse mistério, não. É simplicidade. Entenderam? Porque se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, mas quem é esse Jesus que é pregado? É um Jesus paralelo. Ou se receber outro espírito que não recebestes, tem um espírito aí que opera aí fora, semelhante ao Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. Aí você diz, mas como é que o senhor sabe que não é o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo foi ele que escreveu a Bíblia. E se esse Espírito Santo está em mim, ele vai reconhecer a Bíblia. Agora tem um espírito semelhante aí que diz que é de Deus, que salva, que faz isso, que faz aquilo. Você aplica a Bíblia nele, ele fica nervoso, ele quer te bater. Que Espírito Santo é esse que não reconhece o que ele escreveu? É como o senhor, muito sábio, eu vi um vídeo. Ele é meio cético com relação a demônio, essas coisas.
E eu achei muito sabedoria da parte dele. Tinha um camarada aqui no Brasil que disse que ele era o próprio Satanás encarnado. E o velhinho desafiou ele, falou assim, eu vou lá, porque será um prazer me encontrar com o Satanás, porque eu procuro ele há tanto tempo e não consigo encontrá-lo. Então eu vou lá e eu vou ver, apertar a mão de Satanás nesse momento. Aí chegou lá, o camarada com todas aquelas velas, com toda aquela capa, com toda aquela coisa e não sei o que, esturrando, ele disse, então você é Satanás. Ele disse, sou eu, Satanás. Então foi você que tentou a Jesus? Ele disse, foi eu mesmo. Então você é o cara. Ele disse, não, sou eu mesmo, eu sou Satã. Ele disse, então tá bom. O velho muito culto, conhecia o hebraico, o aramaico. Aí pegou e começou a conversar com ele no aramaico. E ele disse, pode parar com essa converseira fiada aí, que eu não estou afim de falar sobre isso. Ele disse, não, mas você não está entendendo o que eu estou falando? Não estou entendendo, faz favor de falar na minha língua. Ele disse, então você não é Satanás? Como é que você tentou Jesus? Jesus falava era aramaico. Jesus não falava português. Então você não entende o aramaico? Ele disse, não, então meu amigo, dá licença. Você não é Satanás, é coisa nenhuma, você é um fanfarrão. Se é Satanás, seu poder é o quê? Matar, roubar e destruir, não é isso? Ele disse, é. Falei, então por favor me mata. Não, mas eu vou te matar. Ele disse, um dia se eu vou te pegar. Ele disse, mas é claro, um dia eu vou morrer, eu estou até velho. Meus irmãos, há muita fanfarrice. Vocês estão compreendendo? Não, irmão, porque aquele homem é de Deus. É homem de Deus? É, mas por quê? Porque ele recebe a chuva, porque ele fica verdinho, porque ele grita e sai, mas lá não estou imitando, não estou zombando de ninguém. Porque fala em língua, porque aqui é canela de fogo, irmão, aqui é o fogo puro, aqui é não sei o quê, e não sei o quê. E aí todo mundo falando em língua. É o Espírito Santo. Então, parabéns para o Espírito Santo. Então o Espírito Santo reconhece a Bíblia. Reconhece ela. Aquela mulher está lá em cima e falando em língua porque não sei o que, revelando todo mundo. Então reconheça, filha de Deus, essa Bíblia. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Se é o Espírito Santo, dobra-se para ele. E aí? É uma imitação. É uma imitação. Deixa eu voltar lá. Me perdoe pela empolgação. Porque se alguém for pregar vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se receber outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Aí ele segue dizendo, mas eu quero chegar aonde ele disse. Porque tais falsos apóstolos, verso 13, são obreiros fraudulentos. Jesus escolheu 12 apóstolos, não foi isso? E depois ele continuou chamando mais pessoas com dom apostólico. Mas Satanás já tirou uma cópia. Tirou uma cópia daquilo e disse, olha, vocês vão trabalhar. Quando foi chamado o Evangelho, eles passaram pelas águas, eles batizaram, eles se assentaram na quietude, eles tomaram ceia, eles estudaram a Bíblia. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem demônio que se incorpora nas pessoas e ele cita essa Bíblia de capa a capa. O diabo conhece mais a Bíblia do que você imagina. Quantos aqui pode começar em Gênesis e terminar em Apocalipse falando o nome dos livros da Bíblia assim, um atrás do outro? Deixa eu ver. Se põe de pé e faz favor. E não é devagarzinho assim não. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Neemias e vai. É difícil. Quem consegue guardar tudo. E eu já vi demônio manifestado tomando um copo de cachaça e recitar de capa a capa. E fala assim, eu conheço a Bíblia. Não vai me querer falar de Bíblia, eu conheço a Bíblia. E vou mais além. Essa Bíblia diz que Satanás crê. Satanás não é ateu. Satanás crê que Deus existe. E até estremece. Só que não consegue obedecer. Então, ele introduz esses agentes secretos no meio da plantação.
E tem uma cópia para tudo. Só que aí tem um detalhe. Eu amo a palavra de Deus, meu querido. Não há dúvida que... Vamos lá? Você vai ver nas próprias palavras de Jesus agora. Agora é o mestre dos mestres falando sobre eles. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas. É uma cópia. Mas interiormente são lobos devoradores. Mas como é que nós vamos fazer? Preste atenção. A chuva cai, todo mundo festeja. Todo mundo se alegra. O sol vem, todo mundo fica feliz. Correto? Esse aqui cresce, esse aqui cresce. Esse aqui agradece, esse também agradece. Esse fala em língua, esse também fala. Esse aqui expulsa demônio, esse aqui também expulsa demônio. Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, esses também resistem à verdade. Por isso que disse Jesus que vão vir naquele dia e dizer: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos sinais, em teu nome fizemos prodígios, fizemos maravilhas. O que Jesus dirá? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Aí você diz: mas como é que Jesus operou através deles e não conhecia eles? Jesus não conhecia eles como servo dele, como filho dele. Conhecia eles como iníquo. Estão compreendendo? E como é que vai fazer então? Se ambos recebem a mesma chuva, se ambos recebem as mesmas manifestações, se ambos recebem o mesmo poder. Vamos ver o que Jesus disse? São lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? É simplicidade, meu povo. Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Por isso que Jesus disse, quando os fariseus se escandalizaram: agora, meu irmão, presta atenção. Aqui entraria o que nós vimos lá em Arco-Íris lá, o caráter natural e o caráter espiritual. Se tratando do caráter intelectual, do caráter natural, quem poderia ser mais obediente à Bíblia do que um fariseu? Quem poderia ceder em justiça um fariseu? Ninguém. Veja o que Paulo fala quando ele era um fariseu, que segundo a lei ele era irrepreensível, segundo as tradições dos pais, ninguém excedia ele. E no entanto, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava perseguindo o próprio Deus que ele afirmava crer. Porque o próprio Jesus disse: por que me persegues? Porque ele só tinha apenas um caráter natural, ele tinha um caráter formado pela letra: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não fará isso, não fará aquilo outro. Então, ele bloqueou a sua mente para tudo aquilo que a Bíblia era contrária e trouxe uma severa disciplina sobre ele. Estão compreendendo? Ele foi disciplinado corporalmente, eticamente. E tem muitas pessoas que, porque recebeu um caráter bom dos pais e das mães quando eram pequenos, e tem aquela formação, e vem para a igreja e ele acha que com aquilo lá ele vai para o céu. Você está enganado. Isso aí não vai te levar para o céu. Quem vai te levar para o céu é o caráter espiritual. Você vai ter que perder tudo isso, morrer para si mesmo e nascer do Espírito Santo. Ou então você vai perseguir o que você mesmo afirma crer. Compreendeu? E os fariseus faziam isso. E Jesus disse: toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Agora, quando vai ser arrancada e quem arranca? Por isso que diz o profeta na mensagem: Cristo, o mistério de Deus revelado.
Ele disse: vocês agora passaram por um avivamento, vocês são um grupo grande agora e dócil. Lembra disto? Ele disse: mas lembra-se do meu conselho, Satanás não deixará isto assim. E o que ele fará? Ele introduzirá agentes secretos, que enquanto não aparece o fruto, você não consegue distinguir quem é quem. Quem sabia que Judas era Judas? Fala para mim. Ninguém. Até que ele mostrasse o fruto dele. Compreenderam? Enquanto ele não mostrou quem ele era, ninguém sabia quem ele era. Ele teve que se manifestar. Por isso você não se preocupe, meu irmão, com o que dizem e com o que falam. Com o que dizem que você é e o que você não é. Você sabe quem você é e Deus sabe quem você é. O diabo pode dizer que você é fanfarrão, o diabo pode dizer que você é semente de serpente, o diabo pode falar que você é joio, ele pode falar o que ele quiser, mas chegará um tempo que você mostrará. O que está em você refletirá. Louvado é o nome de Jesus. Nem que você chega lá arrastado, quebrado, com 50 fraturas, arrastando uma perna, mas você vai chegar lá assim. Mas você chega. Sabe por que você chega? Porque o seu destino é ir para lá. O seu coração está lá. Agora, no entanto, alguém pode chegar todo ileso, esbelto, como Judas, correr até pertinho, quando chega lá ele desvia fora. A vitória não é de quem começa, mas de quem termina. Leia o perfil do meu WhatsApp. O importante não é ser o primeiro, mas aquele que permanece. Porque muitos foram o primeiro e não permanecem. Estão entendendo? Essa é a realidade. Eu não vou começar a filosofar aqui, né? Tá bom? Desculpa, às vezes eu... Então veja, a única coisa que vai definir, agora diz o profeta, vai se assentar na quietude e vai passar como um irmão. Tudo certinho. E aí o que acontece? Diz o profeta, ele começará com uma coisa venenosa. Era o que os fariseus faziam. Os fariseus seguiam Jesus só para espiar. Você já notou isso? Eles não iam para ouvir palavra. Eles não iam para glorificar a Deus. Não estou criticando vocês aqui não, presta atenção, olha para mim aqui, ó. Mas eles ficavam nos cantos assim, ó. Não estou criticando quem come unha não. Estou falando que eles ficavam tensos. Eles ficavam só aqui, ó. Por que os seus discípulos não lavam a mão para comer? Por que o vosso mestre come no meio dos pecadores? Se esse homem fosse de Deus, por que ele não salvou seu amigo? Compreenderam? Eles só tinham acusação. Por que o vosso discípulo colhe espiga no sábado? Jesus disse aos hipócritas, se vocês soubessem o que é misericórdia quero e não sacrifício, vocês não ficariam condenando inocentes. Entendeu? Mas não tinha onde você apontar um dedo neles. Eles se preservavam, eles se guardavam para poder ficar espetando os demais. E a santidade, quando vem de Deus, você não fica oprimindo e nem maltratando ninguém. Você sempre anda assim. Porque se eu tenho, foi porque Deus deu, porque... Mas a pessoa que fica só medindo todo mundo, só fiscalizando, toma cuidado. Mas agora eu vou ficar fazendo vista grossa para o pecado. Não, não faz vista grossa não, apenas faça o que Deus disse que tem que ser feito. Só isso. Agora ficar aí você já é um maldizente. Você está enquadrado em outro artigo. Ô igreja do Deus vivo, vamos acordar. Assustei?
Não, mas é hora de despertar. Nós já estamos chegando perto da colheita. Agora, tudo isso aqui é uma fase. Agora diz o profeta, quando isso acontecer, vocês se juntem mais ainda. E o que vocês fazem? Vai arrancar o joio? Hã? Não. Ele disse, ore por essa pessoa. Ame essa pessoa. E deixa que Deus faça o que tem que ser feito. Ou ele se junta mais, ou ele se une a você, ou ele se separa. Você sabe qual é que é o problema? É como eu estou te falando. Quando vem um problema na igreja, nós queremos solução rápida. E qual a solução rápida? É dar nome aos bois e dizer, ó, esse é isso é aquilo, e desabafa, porque aí é a carne desabafando. Não, meu querido. Se há o Espírito Santo aí, mesmo as pessoas erradas, você ama elas. E ora a Deus para que Deus ajude elas. Essa é a realidade. Alguém intromete na sua vida, no seu casamento, na sua vizinhança, seja onde for, se tem Deus aí dentro, você vai orar por essas pessoas. Você vai dizer, Deus, muda isso. Porque lembra-se, meus irmãos, tanto a chuva como o sol, tudo vem daqui. E é Deus que tanto pode secar esse como pode secar esse. É a realidade. Mas nós queremos soluções rápidas. Ah, meu amigo, se você não dá valor em mim, minha amiga, se você não dá valor em mim, tem quem dá valor. Você vai se arrepender. Quem vai se arrepender? Você também vai se arrepender mais tarde. Os dois vão chorar depois. E às vezes tarde demais. Eu digo com relação ao cônjuge, com relação a uma vida a dois. Entenderam? E a mesma coisa é pastor, se usar o púlpito para ficar desabafando. Para que isso? De quem é a igreja? Quem é que faz a obra? Apenas trabalhamos para Deus. É Deus que sabe quem é que tem que ser arrancado e quem não tem que ser arrancado. Agora, como é que Deus faz para tirar o joio do meio do trigo com o tempo? Mensagem: cristianismo contra a idolatria. O profeta diz: a palavra separa os espíritos. Os que são de Deus escuta. E aí Jesus diz: por que vós não podeis escutar a minha palavra? Porque não sois dos meus. Vamos mais fundo agora? Não esqueça, Satanás hoje, o joio também está dentro da mensagem. Eles colecionam a mensagem, eles estudam ela, cada ponto. Mas não para se melhorar ou tentar melhorar alguém, mas para saber usá-la. Só que é fácil de você entender isso. Quando alguém vir te aplicar isso, você diga: irmão, quem pregou esta mensagem? Ah, foi o profeta de Deus. E quem usou o profeta de Deus? Ah, foi o Espírito Santo. E o Espírito que estava no profeta está em você? Claro que está. Então eu vou te dizer como é que o teu profeta agiu nessa circunstância. E eu vou ver se ele também está agindo igualzinho em você. Você já viu o teu profeta criticando alguém? Você já viu o teu profeta perseguindo alguém? Você já viu o teu profeta dividindo igrejas? Nem denominação. E aonde você arrumou base para isso? Não. Aí você fala: para cima de mim? Não. Não, irmão, porque eu não ponho meus pés lá, porque por causa disso, porque aquela irmã lá, porque aquele irmão, não põe meus pés lá. Disse: o teu profeta nunca agiu assim. Mensagem, eu creio, religião de Jezabel diz: não importa se os que vão na igreja são mexeriqueiros, são isso, são aquilo, eu e a minha casa serviremos ao... Mensagem, humilha-te, eleito não persegue eleito. Ora por eles. E põe nas mãos de Deus. E o próprio Deus se encarregará.
Por isso que diz que o ímpio não permanecerá na congregação dos justos. Irmãos, por favor, eu não estou dizendo porque algumas pessoas saíram aqui no passado, estão saindo agora ou vão sair amanhã. Eu não estou falando de opção de sair de uma igreja para ir para outra. Eu estou falando de pessoas fora da palavra de Deus. Você está entendendo? Qualquer pessoa aqui que desejar, como eu sempre falo, e se for dirigido por Deus, deixar esse local para ir para um lugar para servir melhor a Deus, é um direito que você tem. Eu não estou relacionando a isso, eu não estou atacando, eu não estou usando pretexto para atacar isso ou atacar aquele. O que eu estou dizendo é o seguinte, que quando uma pessoa vai tomar uma decisão, se é o Espírito Santo, vai agir de acordo com a Bíblia. Se crê que o Espírito Santo hoje está de acordo com a mensagem é de Deus, então haja como o profeta de Deus agiu. E como é que ele agia? Vamos dizer que o Fernando é o nosso dirigente de cântico, é uma bênção. Mas ele me chama à parte e diz, olha pastor, nisso eu não concordo com você. E agora? Aí eu falo, tá tudo bem Fernando, só que tem uma coisa. Devagarzinho eu vou fazer um círculo e vou te jogar fora. Alguém tem alguma coisa para me dizer? Isso, irmã Lisa. Quando o profeta se reuniu com aquela associação ministerial, e ele provou que ambos os lados tinham homens de Deus, era o sistema que estava rompendo a fraternidade. E eles disseram, o senhor vai ter que tomar posição, irmão. Ele disse, eu já tomei minha posição. E minha posição não é ficar nem com vocês, é ficar entre vocês. Ele disse, nós já sabemos o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer um círculo e jogar o senhor para fora. O senhor não se define. Ele disse, não tem problema, pode jogar para fora. Mas o que o senhor vai fazer? Eu falo, vou fazer um círculo maior e vou colocar vocês dentro. Amém? Essa é a realidade. Vê se a ação daquela pessoa confere com aquilo que ele afirma crer. O que ele diz mais? Por favor, meu querido, se eu for na casa do Fernando para falar do Célio, falar do Braia, ou falar do professor ali, do nosso diácono, por mais bem intencionado que eu fosse, irmão, tem uma coisa, o irmão Marco está assim, se ele me ama, desculpa, irmão Fernando, vamos ter que fazer isso aqui, a câmera não vai pegar, mas tudo bem, e se pegar também. Ele colocará o braço em torno de mim e falar assim, pastor querido, eu te amo de todo o meu coração. O senhor crê no profeta de Deus? Creio, irmão Paulo. Creio, irmão Fernando, de todo o coração. Então, meu querido, nosso profeta diz assim, se você não tem nada de bom para dizer de uma pessoa, não diga nada. Amém. Não precisa nem mensagem. Você crê na Bíblia, irmão? Creio. Então, Tiago capítulo 4, verso 11 e 12. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Se é o Espírito Santo ali, vai dizer, amém, irmão. Amém. Me perdoe, ore por mim. Mas se não tem Espírito Santo ali, é apenas um espírito religioso, diz, irmão, então fica lá. Fica naquela lambança lá, porque não sei o que. Ah, meu querido. Os frutos têm que aparecer. E não esqueça, o Espírito Santo sempre se dobra para a palavra. Você sabe o que mais me fez crer na mensagem de William Branham? Porque todos os seus defeitos ele estampou. Ele não escondia os seus defeitos, ele estampava. E ele nunca pediu que eu fosse um fanático, mas ele pediu que eu fosse um crente. E o que é eu ser um crente e não um fanático? É eu apenas dizer o que ele disse. E o que ele disse? Em todos os aspectos. Ah, o pastor fulano prega a mensagem do jeito que o irmão Branham deixou. É verdade? Então pergunta para ele, irmão, você crê que o William Branham nunca errou? Não, irmão, eu creio que o irmão Branham nunca errou, o profeta de Deus nunca errou. Ele disse, então você não crê não. Porque eu posso provar para você que ele falou que já cometeu muitos erros.
E aí? Então você está indo além do que ele disse. Mas o senhor tem coragem, pastor Paulo, de falar isso? Não foi eu que disse, foi ele que disse. Mas o senhor crê que ele é o profeta? Creio. O senhor crê que o Espírito de Deus estava nele para trazer a mensagem? Creio. Estou entendendo? De todo o meu coração. Mas do jeito que ele passou para mim. E ele me apontou o Calvário. Olhe sempre para Jesus. Que ele tem que ser o motivo do meu falar, do meu viver, do meu andar, do meu pensar. Ele é tudo em todos. Louvado é o nome de Jesus. Agora, fora disso, meu querido, então teste os espíritos. Teste pelos frutos. Veja se eles podem se dobrar pela palavra. Se não dobrou. E outra coisa. Aí você diz, mas se a pessoa não entende ainda, pastor? Se ele não entende, ele não questiona. E como é? Quando Jesus disse, que, vou encerrar, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Ninguém entendeu. Ninguém. Todo mundo se escandalizou, foi indo embora, só ficou os 12. Aí Jesus disse para eles, eles disseram, Senhor, duro é esse discurso, quem poderá resistir? Ele disse, se vocês quiserem também, por favor. Aí Pedro, com o coração cheio de pesar, disse, Senhor, para onde vamos nós? Eu não estou entendendo nada. Mas para onde vamos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Ele não entendia, mas ele cria. E ele sabia que fora daquilo não tinha outra opção. Ele diz, para onde nós vamos? Vamos voltar lá para Anás e Caifás? Estão metidos na política. Vamos lá para Gamaliel, é só teologia. Nós vamos lá para Nicodemos? Até ele reconheceu e tem medo de servir o Senhor. Para onde nós vamos? Mas quando nós ouvimos o Senhor falar, nós temos segurança e sabemos que está com a verdade. Aí Jesus disse, vocês falaram bonito, mas eu não escolhi vocês 12? Isso é verdade. E eu no meio de vocês é um capeta, é um demônio, é um joio. E ele está aqui, e eu chamei ele justamente para no final ele cumprir o seu propósito. Ele vai mostrar o seu fruto. Ele ama o dinheiro. E ele vai me vender para que a escritura se cumpra. Então o joio tem que vir no nosso meio para cumprir propósitos. Mas quem arranca? Deus. Quem é? Deus sabe quem é. Eu não sei. Eu não sou capacitado para julgar ninguém, por mais que ele indique que ele seja. Porque eu não tenho a visão completa. Só Deus tem a visão completa. Tá bom, meus queridos? Então vamos nos pôr de pé. Vamos agradecer a Deus. Deus Todo-Poderoso, obrigado por tua grande misericórdia, por ter nos feito produzir frutos. Pai, não produzimos todos ainda, mas estamos a caminho. Tu começou uma obra em nós e há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Mas obrigado por alguns frutos que já pode estar crescendo em nosso meio. O amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a bondade, a fé, a mansidão. Meu Deus, obrigado por tudo isso. Obrigado por tua grande graça. Leve o teu povo em paz e que essa boa paz descanse em cada coração, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Aperte a mão do seu irmão, da sua irmã, diga, Deus te abençoe, trigo de Deus. Vá em paz, em nome de Jesus. Amém.